E nós vamos ler então capítulo 16, versículos de 1 a 16. E nós estamos falando sobre a prática da justiça. Estamos estudando o livro de Romanos, capítulos 12 a 16, já estudamos capítulos de 12 a 15, já estamos na reta final. Já lhes advirto que hoje provavelmente vai ser um pouco mais curto, porque eu quis dividir em dois este livro de Romanos. Então, por esse motivo, ou pelo menos esse capítulo 16, por esse motivo, um pouquinho mais forte. Isso, obrigado. Vocês querem ventiladores ligados, gente? Quer não? Eu preciso. Obrigado, Eduardo. Tá ótimo. Vamos lá. Romanos capítulo 16, versículos de 1 a 16. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim, inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, o eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Ansícrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Deus abençoe sua palavra. Vamos orar. Pai de amor, Deus de misericórdia, nós, em nome de Jesus, entramos em sua presença agradecidos por esse dia maravilhoso, por esses queridos irmãos aqui presentes, pelos nossos queridos visitantes. Abençoe a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa aqueles que têm se esforçado para estarem, ó Deus, nos cultos, para aprenderem mais sobre o Senhor e sua palavra, para agradarem ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a olhar a vida desses irmãos em Cristo, como foram importantes para a sua igreja, como são exemplos para nós, como povo de Cristo. Fala aos nossos corações, Senhor Deus, que não sejamos de maneira alguma irreverentes em não prestar atenção, em não praticar a tua santa palavra. É o que nós agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que será que nós podemos aprender com um capítulo, ou pelo menos uma boa parte de um capítulo, onde nós temos 26 nomes que são listados aqui? Primeiramente, aos irmãos que ainda não têm filhos, eis aqui uma boa oportunidade de você poder pegar alguns nomes, né? Se caso você tem gêmeos, Trifena e Trifosa, né? Nomes bonitos aí para que você possa abençoar os seus filhos. Então, as listas de nomes na Bíblia sempre tem algo que nos ensina a ver a grandiosidade de Deus. E no caso, nós chegamos ao final do livro de Romanos,
aonde Paulo estava, primeiramente, nos capítulos de 1 a 11, ensinando a importância de estarem firmados em Cristo, de crerem somente em Cristo e não atentarem, ou não darem ouvidos às fábulas ou às demais coisas que eram pregadas. Paulo deixou claro que a única maneira de chegar-se a Deus ou de ser salvo é por meio de Jesus Cristo, que não há outro meio de ter paz com Deus senão através de Cristo. Dos capítulos 12 em diante, nós temos a parte prática, por isso que é a prática da justiça. Cristo fala em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, ou seja, praticar aquilo que é pertinente a cada um daqueles que creem em Deus. A vida cristã, ela é uma prática diária daquilo que nós entendemos que é a vontade de Deus, e não a nossa vontade, mas aquilo que é a vontade de Deus. Eu quero recapitular algumas coisas do último capítulo que nós lemos, e posteriormente nós entraremos nessa lição, ou nesse capítulo 16. Primeiramente, o que nós já falamos do capítulo 15 é que, assim como o apóstolo Paulo, nós devemos ter convicção em nossa chamada e estarmos dispostos a compartilhar o evangelho com todos. No capítulo 15, Paulo tinha falado que o desejo dele era estar com os irmãos em Roma, mas posteriormente o desejo dele era estender a sua ida até a Espanha. Porém, ele ainda tinha o problema da prisão. Ele sabia que um dia ele seria solto, mas ele desejava ser usado por Deus. Ele não queria usar da sua liberdade para o descanso, para ficar de barriga para cima, mas ele queria usar da sua liberdade para servir ao Senhor. Então, quando ele entendeu a sua chamada, ele fez tudo para compartilhar o evangelho com outras pessoas. Também, meus irmãos, nós devemos confiar na providência divina, buscando a vontade de Deus em todas as áreas das nossas vidas. Eu advirto a você, meus irmãos, que muitos crentes erram ao não entender que diariamente nós precisamos clamar ao Senhor que dirija as nossas vidas. Existem situações que, por menores que sejam, existe um propósito grandioso de Deus. Às vezes, algo que nós não entendemos, seja um pneu furado, seja um ônibus que é perdido, seja alguma situação indevida, Deus quer nos ensinar algo que algumas vezes pode nos passar batido. Mas Deus, ele é soberano. E dentro da soberania de Deus existe um plano, um propósito perfeito para que todas as coisas possam convergir para a sua vontade. Então, independente daquilo que vier a acontecer, nós precisamos estar atentos que, de alguma maneira, Deus quer nos ensinar alguma coisa. E, finalmente, também nós falamos no capítulo 15 que todo cristão deve valorizar a importância da oração e do apoio mútuo. Assim como Paulo dependia das orações e do encorajamento dos irmãos, também devemos nos apoiar uns aos outros, fortalecendo-nos em comunhão e unidade. O irmão Acelon bem disse da importância do culto de oração, por mais que, lamentavelmente, é o culto menos frequentado da igreja, é o culto mais importante, é onde nós nos debruçamos diante de Deus em oração e nós oramos uns pelos outros. Temos algumas programações, como, por exemplo, não foi avisado, não foi colocado ali por falha minha, mas no próximo sábado nós temos uma reunião de homens na casa da irmã Vani. Os irmãos da igreja sabem, o irmão Paulo, o esposo dela, tem dificuldades de locomoção. Da última vez que nós fomos lá, eu não sei, acho que foi o ano passado, ou no começo do ano, foi um tempo muito bom, porque nós vamos lá para poder cantar hinos. Nós havíamos cantado aí uns 10, 15 hinos, tivemos um tempo da palavra de Deus e foi maravilhoso. E dessa vez ainda, o irmão Nelson disse que o salchipão é por conta dele. Então a gente só precisa chegar e o salchipão vai ser na faixa. Tá certo? Então, já estendo o convite às 7 horas da noite. Quem não souber chegar lá na casa da Vani, pode vir aqui no seminário, aqui na igreja, que lá por umas 6h30 a gente está indo para lá, tá certo? Então, existe a importância da unidade. E é exatamente isso que vai ser falado no capítulo 16. A mensagem principal do texto do capítulo 16 é a importância da comunhão cristã reside na valorização e no papel significativo de cada indivíduo na obra de Deus. Sabe o que significa? Cada um de nós somos importantes.
cada um de nós temos a sua importância na obra de Deus. Ninguém vamos dizer assim, ninguém pode se dizer dispensável, pelo contrário, todos têm o seu papel dentro da igreja. Pastor, mas eu não sei cantar, não sei tocar, não sei reger, não sei fazer nada. Todos nós podemos fazer alguma coisa, meus irmãos. Nós podemos orar uns pelos outros. Nós podemos encorajar uns aos outros. Nós podemos fazer algo na igreja, nas programações, auxiliar com as crianças. Nós podemos ajudar nos sociais. Sempre tem coisas onde nós podemos fazer para a glória de Deus. E dentro desse capítulo, meus irmãos, como eu lhes disse, existem uma dezena ou mais de uma dezena de irmãos aonde são nomeados pelo apóstolo Paulo, e eu quero destacar alguns deles para que vocês entendam a importância que cada um de nós temos dentro da igreja. No povo de Deus, ou dentro do povo de Deus, nós não vamos ter uma amizade, ou pelo menos não vamos ter vamos dizer assim, todos serão os seus melhores amigos. Não. Alguns de nós, a personalidade casa melhor uns com os outros. Mas não quer dizer que nós vamos deixar de lado aqueles que talvez nós não temos tanta afinidade. Mas é importante que nós entendemos que todos somos importantes uns para os outros. E todos têm a sua importância dentro da igreja de Deus. Primeiramente, no versículo 1 e 2, nós vamos ver os princípios da comunhão cristã. Nós vamos ler novamente. Acompanhe-me ali. Romanos capítulo 16. Alguém leia, por gentileza. Meus irmãos, a irmã Febe, a qual não é citada na Bíblia tão profundamente, mas ela teve a sua importância tanto na igreja dos romanos quanto na vida do apóstolo Paulo. Então, primeiramente, o exemplo de Febe é que ela foi uma serva fiel de Cristo e na igreja de Cencreia. O que espera-se de cada um de nós é que todos sejam encontrados fiéis. O que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. É isso que Paulo disse aos Coríntios. A primeira atitude que nós como cristãos devemos ter é sermos fiéis a Deus. Porque sem fidelidade nós não podemos ser úteis na obra. O autor de Hebreus disse no capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra fé e a palavra fidelidade no original grego têm o mesmo significado. Então, sem fidelidade a Deus, sem fé, nós nunca poderemos ser úteis na obra de Deus. Algumas pessoas às vezes reclamam por não serem usadas na igreja. O maior problema é que a fidelidade daquele irmão que esmera-se na vida cristã, ela é notada por todos. Existem situações na igreja que algumas delas se ficam em destaque, como estar aqui à frente, como pregar, como reger, mas existem coisas que muitos não entendem que são importantes para a igreja, como as manutenções para que as lâmpadas estejam funcionando, as limpezas para que a igreja possa estar apta, para que todos possam chegar no domingo, nas quartas-feiras e possam cultuar a Deus sem qualquer problema. Imagine você chegar na igreja, os banheiros estarem fedidos, lá da frente você consegue sentir a caatinga dos banheiros. Então cada um tem a sua importância. Quando vocês chegam à igreja, tem os portões abertos, tem as coisas preparadas, tem lá os copos para você tomar água, tem a aguinha geladinha. Todas essas coisas são parte e alguém está por trás podendo ser útil para outros irmãos. Então a fidelidade, meus irmãos, não é algo que deve ser feito quando nós quisermos, é algo que deve ser praticado todos os dias. A fé em Deus deve ser praticada todos os dias. Então a irmã Febe, ela demonstrou amor cristão ao servir de forma abnegada e incansável. O que é algo abnegado? É algo que você renuncia a si mesmo. Você renuncia de si em prol de outras pessoas. Seria ótimo, meus irmãos, se você tivesse a oportunidade de talvez naqueles dias frios continuar deitado, não precisar vir à igreja, ou até mesmo não precisar trabalhar, não precisar ir para a escola,
mas todos sabem da sua necessidade. Todos sabem a importância que é você estar na escola, você estar no trabalho. Por que é diferente em relação às coisas de Deus? Por que muitas vezes nós temos que deixar as coisas de Deus em segundo plano? Todo esforço para a obra de Deus é válido. Porque quando nós estamos aqui, nós estamos abençoando outros. Imagina se todos nós tivéssemos a ideia seguinte: não vou acordar hoje e não vou para a igreja. Como é que seria? Então o maior problema é que nós estamos muitas vezes deixando de lado coisas que são importantes. A renúncia de si mesmo é algo importante para a vida cristã. E é exatamente isso que Paulo está falando sobre a irmã Febe. Ele vai elogiar e exortar a igreja em Roma a recebê-la com honra, assim como os santos devem receber uns aos outros. Meus irmãos, vocês gostam de ser bem tratados? Você já foi em algum lugar que você foi maltratado? Eu já fui. Teve uma vez que a gente estava aqui na igreja trabalhando, e eu estava com o moletom todo surrado, sujo, estava de chinelo. Aí eu fui no Zafari e foi a primeira vez que o segurança começou a me seguir. Eu não me senti incomodado, tudo bem, eu entendi, né? Eles estão fazendo o trabalho dele, mas ninguém gosta de ser maltratado. Dentro da igreja deve ser o ambiente onde o amor deve transpirar em nossos poros, aonde nós devemos demonstrar uns aos outros a importância que nós damos para o próximo. Não só para os nossos visitantes, mas uns aos outros. Eu realmente gosto, e uma das coisas que eu mais gosto depois da pandemia que nós passamos, é o fato de depois do último hino nós podemos cumprimentar uns aos outros. Os irmãos que começaram a frequentar a igreja no meio da pandemia, quando pôde abrir igreja, existiam aí 10, 12 cadeiras. Tínhamos que ficar separados, não podíamos chegar perto uns dos outros. Eu me lembro que nós tiramos uma foto, ainda tenho essa foto, do primeiro culto que nós tivemos, depois que a igreja pôde ser aberta. Nós não podíamos sequer ficar perto uns dos outros. Então o fato de hoje, nós podemos nos cumprimentar. Estava brincando hoje de manhã, né, com os homens, né, para dar o ósculo santo. Se você não sabe, o ósculo santo é beijo no rosto. Imagina, né, os negros barbados como aqui da igreja, roçando a barba um do outro, né, tava brincando com Oséias ali. Então, isso não tem aqui na igreja e não vai ter, se Deus quiser, né? Mas a grande questão é que nós precisamos transparecer a importância que nós damos uns para os outros. A alegria estampada em nossos olhos quando nós vemos os nossos irmãos em Cristo. O melhor dia da semana deve ser o dia que nós podemos estar junto daqueles cuja eternidade nós estaremos juntos com eles. Eu imagino, meus irmãos, como nós teremos figurinhas para trocar quando nós estaremos todos na presença de Cristo. Vai ter muita gente para poder conversar, mas talvez você vai bater o olho: eu conheço aquele irmão. Ele serviu comigo lá na igreja. E isso é uma grande bênção. Então, Paulo deixa claro para a igreja a importância de receber uma irmã que era importante. Mas também ele enfatiza a importância de nós cuidarmos uns dos outros e de praticarmos a hospitalidade. Por favor, me ajudem na leitura desses versículos. Alguém vá para Romanos 12, 13. Alguém vá para Hebreus 13, 2. E outra pessoa vá para 1 Pedro 4, 9. Por favor, quem achou primeiro Romanos 12, 13, leia para nós. O que é hospitalidade, meus irmãos? O que é hospitalidade? Vocês sabem? É você, sim, é você receber bem outras pessoas. Mas é você poder abrir a sua casa. É você poder dar-se de si mesmo em prol de outra pessoa. Eu já disse para vocês, meus irmãos, nós só temos o costume de abrir as nossas casas para aqueles que nós conhecemos. Existem pessoas que precisam quebrar certos paradigmas. Minha casa é muito pequena, minhas coisas são muito simples, eu não tenho dinheiro para dar um banquete para as pessoas. Meus irmãos, todas essas coisas são irrelevantes. Se alguém vai na sua casa para reparar nas coisas que você tem, ela não precisa voltar mais.
O que é mais importante de receber pessoas em casa é o fato de você demonstrar amor, porque você só deixa entrar pessoas na sua casa que são importantes para você. Às vezes nós valorizamos mais as pessoas de fora do que os próprios irmãos em Cristo. Mas Paulo deixou claro aos Romanos, já no capítulo 12, a importância de praticar a hospitalidade. Olha o que o autor de Hebreus escreveu aos seus destinatários, Hebreus 13, 2. Acolheram, perdão, acolheram anjos. Você se lembra de Abraão? Quando Abraão abriu a sua casa, não sabendo que eram anjos, que era o anjo do Senhor que estava em sua presença? Você pode pensar, esse tipo de coisa não acontece hoje, meus irmãos, nós não podemos limitar o poder de Deus. É claro que nos dias de hoje nós lamentamos pela violência que nós temos, mas isso não impede de nós podermos fazer o bem às pessoas que têm necessidade. Uma das oportunidades é a própria cesta de amor da nossa igreja. Outra oportunidade são os sociais da igreja, meus irmãos. O fato de nós podermos abençoar os nossos irmãos, isso também faz parte da hospitalidade, porque nós estamos dando de nós para os nossos irmãos. Da mesma forma, Pedro vai falar aos seus destinatários, 1 Pedro 4,9. Sem murmurações. Ser mutuamente hospitaleiro. Ah, eu não vou chamar aquele pastor barrigudo que vai comer toda a comida da minha casa. Não, meus irmãos. A grande questão não é chamar pessoas em casa para encher barriga de ninguém. Às vezes, o simples fato de nós podermos convidar pessoas, como é o fato da irmã Vani, abrir a sua casa para que nós possamos fazer uma reunião de homens junto com o irmão Paulo, isso já é algo precioso. Onde muitos de nós estaremos juntos de um irmão que tem dificuldade em locomover-se. Todos nós que conhecemos o irmão Paulo sabemos do valor que ele dá para estar na igreja. Mas o fato da saúde debilitada que ele tem impede de muitas vezes estar aqui. Então, se ele não pode vir até nós, nós podemos ir até ele. Algumas das nossas irmãs idosas só podem vir no culto da manhã. E muitos de nós não valorizamos o trabalho que elas têm. Nós temos uma senhora que daqui a 3 meses vai fazer 100 anos de vida. E ela é o maior exemplo que nós temos de fidelidade. Enquanto todos nós temos, às vezes, menos da metade da idade dela fazendo corpo mole para vir na igreja, todos os domingos de manhã ela está aqui, faça chuva, claro, chuva talvez nem tanto, mas pode estar o frio extremo ou o calor extremo, ela sempre está aqui. Temos a nossa irmã Lívia, que alguns que sabem, ela tem as suas dores lacinantes, mas no entanto, muitas vezes ela está aqui, como também nosso irmão Erasmo. Então, muitos irmãos só podem vir de manhã, mas eles estão aqui. E alguns de nós não valorizamos a saúde perfeita que nós temos para estar na igreja. Mas podemos, meus irmãos, às vezes chamar esses irmãos para as nossas casas. Temos o privilégio de passar um tempo com eles. Vocês da nossa igreja sabem. O que eu faço para muitas vezes conversar com vocês é convidá-los para minha casa. Eu tenho o prazer de chamar pessoas para minha casa, por quê? Porque aqui na igreja muitas vezes não dá para conversar nada. Ou um me chama para conversar uma coisa, o outro chama. Não dá para você estender uma conversa. Não dá muitas vezes para você se prolongar num assunto. Então, quando você está em casa, tomando um chá, tomando um café, tomando uma água gelada que seja, meus irmãos, isso é importante. E essa é uma barreira que nós precisamos quebrar. Abrir as nossas casas para os nossos irmãos em Cristo. Então, Paulo deixou claro isso para os irmãos. Então, receber os irmãos e as irmãs na fé é uma forma tangível de demonstrar o nosso amor a Cristo. E isso, meus irmãos, dinheiro nenhum pode comprar. Mesmo com o avanço da tecnologia, eu sei que a minha esposa tem orado com algumas de vocês, tanto às terças quanto às quintas-feiras, isso é uma benção. Mas não quer dizer que não é importante estar na igreja para orar junto. Existem algumas pessoas que não podem estar na igreja e para essas é importante poder orar pelas redes sociais. Mas as redes sociais, elas nunca vão tomar o lugar de nós estarmos juntos na igreja.
Eu me lembro, novamente, falando da pandemia, eu que fazia as transmissões dos cultos, ficava sozinho, só eu e a câmera fotográfica. Eu tinha que olhar para a câmera fotográfica como se eu estivesse olhando para vocês. E aquilo era horrível. O fato de poder olhar nos seus olhos, olhar para vocês, é uma grande bênção para todos aqueles que pregam. Porque você está falando a pessoas, você não está falando a máquina, você está falando a pessoas. Então, é a maneira que nós temos de demonstrar o nosso amor uns pelos outros. É verdadeiramente sendo hospitaleiros, demonstrando como os outros irmãos são importantes para todos nós. Então, esse é o primeiro princípio da comunhão cristã. Mas também Paulo, ele vai falar aos irmãos sobre a importância de reconhecer o trabalho e o engajamento, não passou ali, desculpe, de cada irmão em Cristo. Nós não vamos ler todos os versículos, mas vamos ler boa parte deles, pelo seguinte: o apóstolo Paulo, ele envia saudações a diversos colaboradores do evangelho, mencionando-os pelo nome. Ele destaca seus esforços e dedicação ao Senhor. Então, nessa lista que Paulo fez desses 26 nomes, existiam 5 grupos de pessoas. Primeiramente, ele fala dos colaboradores. Veja comigo o versículo 3 e também o versículo 9. Eu vou ler. Paulo vai dizer o seguinte: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo. Versículo 9. Saudai Urbano, que é meu cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Meus irmãos, cooperadores são aqueles que cooperam. Pastor, é meio óbvio. É meio óbvio, meus irmãos. Mas é alguém que está andando junto com você. Existem pessoas que nesses quase 16 anos que nós estamos aqui na igreja, são bases para mim, ou para eu e para minha família. Têm andado junto conosco. Muitas vezes choraram conosco, muitas vezes riram conosco e têm nos acompanhado em toda essa jornada. Esses são os nossos cooperadores. Não quer dizer que os demais não são importantes, mas tem aqueles que dentro da igreja eles caminham junto com você. Às vezes você tem prazer de chegar e abrir o seu coração e falar: irmão, ora por mim. Ou às vezes você tem aquele feeling de olhar para aquela pessoa e ver que talvez não está muito legal. Então tem aqueles que nos ajudam a prosseguir. Nós precisamos desse tipo de pessoas e na igreja, os cooperadores do evangelho, aqueles que levam a obra de Deus, eles têm a sua cadeira cativa em relação à obra de Deus, porque são esses que têm levado a obra de Deus, que têm cooperado com o evangelho independente do tempo, independente das circunstâncias. Não são só aqueles que estão há 16 anos da igreja, mas muitos que chegaram nesse meio tempo têm cooperado com o evangelho. Paulo também fala dos trabalhadores. Veja comigo o versículo 6. Vamos lá. Às vezes a página aqui se mexe por causa do vento, mas não tem problema. Versículo 6. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Versículo 12. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Nós não sabemos que tipo de trabalho é, mas existem maneiras de se trabalhar na igreja. Como que nós podemos trabalhar na igreja? Meus irmãos, existem N maneiras de nós servirmos ao Senhor. Como eu disse, não só os trabalhos aonde você está em destaque, mas às vezes se você vê um copo que está nos bancos, você pode pegar e jogar fora. Se você vê que tem algo fora do lugar, você pode pegar e arrumar. Se você vê que às vezes uma criança sai correndo sozinha lá fora, você pode procurar ajudar, para que ela não vá até a escada. Se você vê que tem alguém que talvez está sozinho num canto, você pode chegar lá e procurar dar uma palavra amiga. Você pode ajudar servindo sociais, você pode ajudar servindo cafezinho de manhã. Meus irmãos, oportunidade para ajudar, nós temos várias. Podemos dar carona para as pessoas. Então existem pessoas que são trabalhadoras, que arregaçam as suas mangas e gostam de trabalhar em prol do Senhor. Daqui a algum tempo, daqui a menos de um mês, nós teremos a Expo Inter. A Expo Inter
É aquela feira onde passam quase meio milhão de pessoas. Nós temos lá no seminário, acho que são 50 mil, né, Eduardo? 50 mil sacolas evangelísticas que devem ser entregues. Mas você sabia que sacola não tem perna? Precisam de pessoas para entregar essas sacolas? Só que nós precisaremos sair da nossa zona de conforto para sair daqui e até lá Esteio, para podermos passar pelo menos uma manhã fazendo o trabalho de Deus. E aí, meus irmãos, nós precisamos de pessoas que queiram fazer a obra, pessoas que sejam aptas para o trabalho. Porque vai demandar pelo menos um sábado de manhã que talvez você poderia descansar, mas você vai estar fazendo a obra de Deus. Então também existem os trabalhadores. Paulo fala de outro grupo de pessoas que são os seus amigos. Veja versículo 7. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Versículo 8. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Versículo 9. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Sabe, meus irmãos, para o pastor dentro da sua igreja, é difícil muitas vezes você ter amigos onde você pode abrir o seu coração. É por isso eu tenho alguns amigos pastores que eu tenho oportunidades de poder abrir o meu coração, de demonstrar muitas vezes as minhas chateações, de poder ser alguém que muitas vezes eu não posso ser diante da igreja. É importante nós termos bons amigos entre os nossos irmãos em Cristo. É importante nós semearmos dentro da igreja amizade com os nossos irmãos. Às vezes aquele que você gosta de chegar e dar risada juntos. Ou se você está lá no seminário no dia de almoço, você gosta de jogar, você gosta de estar lá embaixo, você gosta de estar na cozinha, você gosta de estar com aquela pessoa. Essas são pessoas amigas. E precisamos desse tipo de pessoas também para nos ajudar com as nossas cargas na vida cristã. Paulo também fala dos homens de grande, ou daquelas pessoas que tinham grande testemunho. Versículo 10, saudai Apeles, aprovado em Cristo, saudai os da casa de Aristóbulo. Versículo 13, saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Meus irmãos, existem pessoas que quando você pensa nela, você não precisa falar nada, mas no seu coração você sabe que é um grande homem, uma grande mulher que tem servido ao Senhor. Exemplos de vida cristã. E esses também são pessoas importantes dentro da igreja. Pessoas com o testemunho ilibado, que você vê que, independente das suas dificuldades, eles procuram servir ao Senhor. Eu citei duas para vocês. Duas senhoras de 90 e poucos anos que dentro das suas dificuldades elas têm procurado servir ao Senhor. Então elas têm o seu testemunho. São pessoas que são espelhos para nós, que refletem a glória de Deus. E finalmente, meus irmãos, temos aqueles, Paulo fala que eram a sua mãe e o seu pai. Não no caso pais físicos, ou não eram de carne, mas eram de consideração. Eu já li aqui o versículo 13, ele fala sobre Rufo eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. E aí ele vai citar no versículo 14, Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobras, Hermas e irmãos que se reúnem com eles. Todos esses eram importantes na vida dele e significavam pessoas que às vezes eram mais do que irmãos em Cristo. Era como se fossem pessoas da sua própria família. E isso, meus irmãos, aqueles que te acompanham na carreira cristã, que estão há anos a fio contigo, se eles sofrem, você sofre junto. Se eles se alegram, você se alegra junto. São pessoas que nós temos prazer de estar juntos. São pessoas que nós consideramos mais do que irmãos em Cristo. E isso também deve ter dentro da igreja. Todos esses grupos são importantes dentro da igreja do Senhor. Às vezes você não vai ter um, às vezes você vai ter mais. Aí você fala assim, mas pastor, quando eu olho para a igreja eu não vejo ninguém
que possa cumprir qualquer um desses papéis. Eu vou ser bem honesto com vocês. Talvez o problema não está nos outros. O problema está em você. Porque, meus irmãos, entendam o seguinte: a amizade é uma via de duas mãos. Eu não posso querer que os outros venham a mim se eu não me esforço para ir aos outros. Existia um personagem, há muito tempo atrás na televisão, que ele era conhecido por ser uma pessoa sem paciência. Acho que era o Saraiva, se eu não estou enganado. Acho que o nome dele era isso. Que era alguém que quando você falava alguma coisa, ele logo retrucava em seguida. É igual eu estava vendo tem um vídeo na internet de uma sequência de pessoas que têm paciência zero. Chegou lá um rapaz, viu uma carreta tombada, chegou, a carreta tombou, aí o motorista falou, não, ela estava cansada e virou para dormir. Esse tipo de gente é aqueles que têm paciência zero. Nós não podemos ser esse tipo de gente, meus irmãos. Nós devemos nos esforçar para sermos pessoas amáveis. Não adianta nós não nos esforçarmos para sermos amáveis para os outros e querer que os outros possam ser amáveis conosco. Não. Precisamos encontrar dentro do povo de Deus pessoas que possam preencher em nosso coração essas lacunas. E eu conheço todos vocês. E eu sei que nós temos pessoas valorosas dentro da igreja. Então, meus amados irmãos, o que isso ensina para nós? Segundo o apóstolo Paulo e o livro de Romanos, isso ensina que cada pessoa, independentemente do seu papel ou posição, é valiosa no reino de Deus e contribui para o avanço da sua obra. Até aquele irmão ranzinza, aquele com paciência zero, até ele contribui para a obra de Deus. Todos nós somos importantes para Deus. Ninguém é descartável. A pessoa só se torna dispensável quando ela não é fiel ao Senhor. Descartável não, dispensável sim. Quando nós não nos esforçamos para fazer a obra de Deus, nós nos tornamos dispensáveis. Todos vocês são importantes. Quem que é a estrela da igreja? É o Senhor Jesus. Não sou eu. Eu posso ser o maior, em tamanho, mas eu não sou, de maneira alguma, o mais importante. Todos nós temos a nossa importância dentro da igreja. Ao listar tantas pessoas, Paulo revela o espírito de cooperação e harmonia que deve prevalecer na comunidade cristã. Não devemos buscar destaque individual, mas sim trabalharmos juntos para a glória de Deus. Isso é importante, meus irmãos. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O Senhor é a estrela desta igreja. A sua palavra tem o destaque necessário nesta igreja. Mas nós, como os irmãos em Cristo, devemos nos valorizar uns aos outros. Eu sinto saudade da nossa irmã Gessi, que há pouco nos deixou. Sinto falta quando olho no banco que ela sentava. Mesmo com as suas dificuldades, ela procurava ser amigável e amável com todas as pessoas. Eu sinto falta com alguns dos irmãos que já nos deixaram nessa carreira, nessa jornada que nós temos aqui. E todos eles são preciosos ao Senhor. Você, meu irmão, só vai ser dispensável se não se esforçar em ser útil para o Senhor. E isso nós precisamos fazer todos os dias, procurando ouvir ao Senhor através da sua palavra, procurando falar ao Senhor através das nossas orações. Para concluir, meus irmãos, eu disse para vocês que hoje seria um pouco mais breve, porque depois eu quero terminar a última parte do capítulo 16 e fazer um fechamento aqui do livro de Romanos. Para concluir, assim como Paulo valorizou e elogiou cada indivíduo que o acompanhou em sua jornada, também nós devemos reconhecer e valorizar os esforços de nossos irmãos e irmãs. É bom, meus irmãos, quando nós recebemos elogios, mas quando nós fazemos isso de coração, quando nós vemos o valor em nossos irmãos em Cristo.
Eu sinto falta quando olho para os bancos e vejo vazio. Sinto falta de vocês. Hoje pela manhã, nós tínhamos um bom grupo. Hoje de noite nós temos pouco mais da metade do que nós tínhamos de manhã. Não há em mim nenhum tipo de julgamento daqueles irmãos que não podem estar. Mas seria muito bom, e é muito bom, quando nós estamos juntos. Eu reitero a vocês, a comunhão que nós temos na igreja é um pedaço daquilo que teremos na eternidade. Teremos a comunhão com os nossos irmãos em Cristo. Nós cantaremos, louvaremos ao Senhor com as nossas vozes, adoraremos ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Então nós devemos valorizar uns aos outros. O amor, a hospitalidade, a unidade são elementos essenciais para fortalecer a igreja e cumprir a missão que Deus nos confiou. Se vocês gostam de ser bem tratados, tratem bem aqueles que chegam à nossa igreja. Não deveria nem ser dito, mas nós deveríamos abraçar, não às vezes de maneira física, mas demonstrar todo o apreço que nós temos por aqueles que estão em nosso meio, que estão ouvindo da palavra de Deus, que assim como um dia nós chegamos nessa igreja e talvez o irmão chegou e nos deu todo aquele apoio, nós precisamos dar para os outros. Ah, pastor, mas eu sou tímido. É nada, nenhum de vocês é tímido, isso é balela. Alguns precisam quebrar um pouco daquela carranca que tem e poder demonstrar o sorriso uns aos outros. E finalmente, meus irmãos, que assim como a igreja em Roma, nós possamos ser uma igreja que se destaca pelo amor mútuo, pelo serviço abnegado, lembra? Renegar-se a si mesmo e pela devoção à palavra de Deus. Que esta igreja seja conhecida pelo seu amor, sua dedicação e sua fé inabalável. Não interessa se nós somos uma igreja de 50 pessoas, 200 pessoas, 1000 pessoas. O que é importante para Deus não é o número. São pessoas cujo desejo e o coração é servi-lo com fidelidade. Isso é importante para Deus. Se nós estamos aqui hoje, vamos valorizar uns aos outros. Vamos orar por aqueles que estão enfermos, aqueles que não puderam vir, às vezes aqueles que estão fracos na fé. Não vamos julgá-los, vamos demonstrar amor uns pelos outros. É isso, meus irmãos. Além de vocês, casais que querem ter mais filhos, puderem ter aí vários nomes a escolher, vamos aprender a nos amar sem qualquer tipo de reserva, que nós possamos nos amar de todo o coração, valorizar uns aos outros. Entendam, todos nós somos importantes para Deus e para a sua obra. Quero convidar todos que abaixem suas cabeças, fechem os seus olhos e nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nós rendemos graças ao Senhor porque Tu és sempre bom. Tua misericórdia dura para sempre. É tão importante, Senhor Deus, quando cada um entende o seu papel dentro da igreja. Quando cada um entende que o Senhor nos diz que o mandamento principal é amar ao Senhor de todo o coração, de todo o entendimento. Mas o segundo mandamento principal é amar o próximo como a si mesmo. Paulo já disse aos Gálatas sobre a importância de nós amarmos aos nossos irmãos na fé. Então, Senhor Deus, isso eu como pastor vejo que é uma característica dessa igreja, mas que nós podemos nos aperfeiçoar ainda mais. Que nós saiamos da nossa zona de conforto, que demonstremos o apreço uns aos outros. Possamos ser hospitaleiros, possamos ser amáveis, possamos ser amigos, possamos ser cooperadores, possamos ser pais, mães, uns dos outros, pessoas de grande testemunho, trabalhadores em tua obra, mas que nós nos destaquemos por primeiro amar ao Senhor, mas também por valorizarmos uns aos outros, por nos esforçarmos uns pelos outros. Dá-nos, Senhor Deus, o desejo de servi-lo, dá-nos o desejo de servir aos nossos irmãos. É o que nós oramos ao Senhor e pedimos em nome de Jesus. Amém.